Bom, vamos então fazer a instalação do Debian usando o VMware versão 7, como pode ser visto aí na tela. Eu primeiro clico em New Virtual Machine para criar uma máquina virtual nova, seleciono a opção Custom, que é uma máquina customizada, né? Escolho a versão 6 a 7 e eu vou fazer a instalação a partir de uma imagem virtual do DVD do Debian. Eu não tenho DVD físico, eu tenho uma imagem .iso, eu seleciono o local onde essa imagem ISO está gravada no HD e mando avançar. Como é um Debian 6, é bem novo, o VMware não reconheceu automaticamente, por isso eu preciso apontar que versão de Linux que é. O VMware 7 ele tem a opção do Debian 5, o meu Debian é 6, mas eu seleciono a versão 5, ela é compatível, não tem problema nenhum. Mando avançar, dou um nome para a máquina virtual, vou chamar ela de Debian 6, esse vai ser o nome da pasta também do VMware. Número de processadores 1, mando avançar, 512 MB de memória, tá bom, tá suficiente. Tipo de placa de rede NAT, tipo de HD SCSI, vou botar 40 GB o tamanho do HD, o padrão é 8 GB. Esses 40 GB não vão ser alocados de cara, ele vai alocando à medida que precisa. E aí termino a configuração da máquina virtual. Passo então para o próximo passo aí, que vai ser a inicialização da máquina virtual. Está inicializando a máquina, aí ele já boota pelo DVD, pela imagem do DVD ISO, abrindo a tela de instalação. Bom, aqui a gente vai ter a opção de instalação em modo texto ou instalação em modo gráfico. Se a gente dispõe de um mouse conectado, melhor é escolher modo gráfico. Em seguida seleciona a linguagem em que vai estar a interface de instalação. Eu vou escolher Português Brasil. A localidade, Brasil. Dou um continuar. O layout do teclado, no meu caso eu tenho um layout do teclado dos Estados Unidos. Aí ele vai fazer a leitura da mídia de instalação. Vai carregar os componentes a partir da mídia. Fala CD, mas é DVD na verdade. Ele faz uma leitura e uma carga para a memória RAM. Isso demora uns segundinhos. Faz a detecção da placa de rede. No caso a máquina virtual, ele detecta uma placa de rede virtual. E aí ele tenta atribuir um endereço IP para essa placa de rede, usando o protocolo de HCP, de atribuição automática de endereço. No meu caso, vai dar falha, porque eu não tenho um servidor de HCP na minha rede. Aí ele diz que falhou. Eu vou fazer a configuração manual de endereço IP de placa de rede. Se a gente tem um servidor de HCP, não vai precisar configurar manualmente. Ele vai fornecer esse endereço em modo automático. Eu vou atribuir aqui um endereço IP, uma máscara de rede, um endereço de gateway e um endereço de DNS, servidor de nome. Se a gente tiver um servidor de HCP, todos esses valores vão ser fornecidos de modo automático pelo servidor de HCP. Aqui o nome da máquina é o próximo passo e o nome do domínio. Eu coloquei Debian como nome da máquina e o local, o nome de domínio. A tela seguinte é a definição da senha do root, que é o usuário de maior direito. E em seguida o nome de um usuário, eu estou botando teste, nome de um usuário para que seja usado no lugar do root. Não é recomendável usar o root. Boto a senha para esse usuário. E aí na tela seguinte, configuração de servidor de hora na rede. O Debian tenta fazer a leitura. Pede qual é a cidade mais próxima, no caso São Paulo. E em seguida vem a parte de particionamento de disco, onde eu vou dizer quanto eu vou usar do HD e como eu vou particionar esse HD. Eu seleciono o método manual de particionamento, clico no meu HD, é virtual esse HD, e digo que eu sim quero criar uma nova tabela de partições no dispositivo. Aparece ali o tamanho do HD, todo como espaço livre por enquanto. Aí que eu vou começar a criar partições. Eu vou criar uma partição de 100 MB, para colocar o diretório /boot.
É uma prática recomendável colocar uma partição separada para o boot. Vai ser do tipo ext3, essa partição. O ponto de montagem, então, barra boot. Eu posso criar partições para o barra home separadas também, ou não. Nesse exemplo, eu vou criar um total de 3 partições. Barra boot, barra, que é o raiz, e uma partição de swap. Então aqui eu vou fazer a criação do barra, ou seja, o diretório raiz fora o boot. Ele vai ter um total de 42 GB. O ponto de montagem vai ser barra e o sistema é ext3, 41 GB, aliás. E o restante, 1,8 GB, vai ficar para a partição swap. Para criar o swap, atenção, tem que mudar em cima aqui, ó. O tipo de sistema de arquivo tem que ser tipo área de troca swap. Ok? Tem que fazer aquela mudança lá em cima. Então aí minhas 3 partições, barra boot, barra e swap. Ok? A maior delas o barra com 41 GB. Dou um sim, escrever as mudanças nos discos e mando continuar. O básico está pronto. Agora ele vai formatar as partições e proceder à instalação do sistema básico naquelas partições que foram definidas. Ok? Aqui a imagem foi acelerada na instalação do sistema básico. Posteriormente ele pergunta se eu tenho outra mídia. Não. Quero usar um espelho de rede. Eu vou dizer não, porque eu estou sem internet no momento. E participar do concurso de utilização de pacotes, vou deixar selecionado também não, porque nessa minha instalação eu não estou conectado na internet. Agora eu seleciono quais pacotes de software eu desejo instalar. Além do ambiente de trabalho gráfico e dos utilitários padrão, eu vou selecionar servidor de arquivos, que é o Samba, e servidor SSH, para fazer conexão via terminal SSH, terminal criptografado. Mando continuar. Poderia ter selecionado mais pacotes, né? Agora é a instalação dos pacotes propriamente ditos. Também vai acontecer uma aceleração da imagem. Nós não vamos esperar todo o tempo dos 1000 e poucos pacotes. A gente vai pular aí. Depois, a próxima tela é o nome do grupo de trabalho, já configurando o Samba, né? Eu vou trocar para grupo. Como eu pedi para instalar o Samba, então ele pede esse detalhe aí. Faz a configuração dos pacotes instalados. Também vão acelerar um pouco a imagem. E aí, vamos ver a próxima tela. Depois de fazer a configuração, é a instalação do Groove. Eu deixo marcado sim, eu quero instalar o Groove no MBR, no registro mestre de registro mestre do HD, faz a instalação do Groove e finaliza a instalação. Está pronto. Esses são os passos rapidamente aí falando da instalação do Linux. Ele vai reiniciar e está ok.